Sejam bem-vindos ao nosso Papo Autoral. E como estamos em clima de Copa do Mundo, vamos falar mais um pouquinho sobre esse universo, né, do futebol, das suas relações. No episódio anterior, nós falamos um pouquinho com um jogador de futebol. E hoje nós temos um convidado especial, que é advogado. Ele advoga na área do entretenimento, do direito digital e do direito desportivo. Tem uma experiência pessoal com o futebol. É sócio do escritório GMPR, participa de várias instituições de direito desportivo e ele vai contar um pouquinho mais do extenso currículo que ele tem aqui. Seja bem-vindo, Benini. É um prazer ter você aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história, das suas experiências e bater um papo com a gente aqui. Obrigado, Marcele. Obrigado, Tawane. É um prazer estar aqui com vocês, né? O podcast que já tem uma história incrível, né? Eu adoro o Papo Autoral. Acho que vocês têm uma leveza de trazer o conhecimento, né, do direito, essa leveza de trazer o direito autoral e o conhecimento que falta, né, para muito profissional e também não só para o profissional do direito, né, profissional da música, profissional da arte e agora também entrando nesse clima de Copa do Mundo, por que não, né, um profissional ligado ao esporte, né, ligado ao futebol. Acho que esse que é o gostoso, né, e que eu sempre defendo, né, o futebol é entretenimento, né. Então, a gente está sempre ligado a uma única coisa, né? Se a gente levar o futebol como entretenimento, a gente está partindo já o início de Copa do Mundo, de um dos maiores eventos do mundo, né? Então, assim, é um entretenimento correndo nas veias, né? Então, todo mundo ansioso por esse momento, né? E é a paixão nacional, né? Falou de futebol, falou o que une todo brasileiro. E assim, a gente ficou muito feliz em trazer agora no Papo Autoral esse assunto, porque apesar das pessoas saberem muita coisa de futebol, assim, do dia a dia, de assistir jogos, tem muitas dúvidas, né? Dúvidas de como que funciona a vida do jogador, como que essa parte que você trabalha no dia a dia de contratos, como que vai ser essa Copa do Mundo, assim, esses detalhes e essas curiosidades que vai chegar agora na casa de vocês. A gente vai responder tudo aqui hoje. Tá bom. Em todo brasileiro a gente tem um pouco de treinador, né? Então, vamos ver se também a gente consegue trazer um pouco do conhecimento jurídico, do que tem de diferente nessa Copa, né? A primeira Copa na Ásia. Essa escolha estranha aí de como que foi o Catar e tudo. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, que bom. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Benini agora? Fala pra nós, você é daqui de Goiânia, você é da onde? Bom, eu sou de Ceres, né? Eu sou goiano, né? Eu sou goiano, nasci em Ceres e vim para Goiânia com 10, 11 anos de idade. E sempre fui ligado ao esporte. Meu pai quase foi atleta profissional também, sempre sonhou isso comigo. E ao vir para Goiânia, já iniciei ali nas categorias de base do Goiás, onde cheguei até o sub-17, sub-20, mais ou menos ali com 17 anos foi onde eu parei por total falta de capacidade técnica mesmo, mas foi onde eu tive uma experiência de vivência mesmo de um atleta, né, assim, não profissional, mas de um atleta de alto rendimento, né, isso que é importante, né. E seu pai também era jogador ou não? Era só assim, ele também não, ele no Goiás também até o sub-20, mas aí meu avô faleceu, ele precisou. O futebol na década de 70, 80 não era algo que era tão rentável quanto hoje. Ele precisou optar pelo trabalho mesmo, não dava continuidade, mas infinitamente um cara muito melhor que eu. Isso as pessoas próximas a nós afirmam, né? Mas de fato isso é verdade. Ele vai ficar feliz de se eu falar isso e afirmar, que eu nunca me rendi a isso, mas é um fato, ele jogava mais que eu. Então, assim, ao vir para Goiânia e me desenvolver e assim, ao longo desse tempo de categoria de base eu fiz muitas amizades e ao finalizar isso fui fazer faculdade e decidi pelo direito na época não tinha tanto motivo, não tinha assim uma certeza da escolha pelo direito, tinha ali algumas pessoas que faziam, o que eu admirava e fui fazer e ao longo do curso de direito eu fui conhecendo um pouco sobre o direito desportivo, né? Comecei a participar de algumas palestras na Comissão de Direito Desportivo, conheci ministro Caputo Bastos, conheci João Bosco Luz, que é daqui de Goiânia, comecei a conhecer um pouco sobre a matéria do direito desportivo
e também a Comissão de Direito Esportivo. E inclusive, a minha monografia, meu TCC foi sobre o atleta profissional, falando ali sobre direito de imagem, direito de arena e tudo. Ainda peguei uma mudança na legislação da lei, dei muito azar. Bem na época da monografia. Foi. No primeiro semestre eu fiz o projeto, né? Você faz o projeto e depois você vai escrever o artigo. Então eu fiz o projeto com uma legislação. Na hora que eu fui escrever o artigo, foi a maior mudança até hoje da Lei Pelé. Então eu tive que reescrever por total. Inclusive foi uma mudança sobre o tema que eu estava escrevendo, mas enfim, foi um aprendizado. Então ali eu já estava aprendendo sobre o dinamismo do direito esportivo. Isso foi importante para mim. Então ali eu já entendi que era algo que mudava muito rápido. Né? E assim, e o bom do direito desportivo, o bom do esporte é que primeiro o esporte, primeiro o player, né, ele mostra como é feito e depois a legislação acompanha, porque é muito rápido, né? É diferente de outras matérias em que a legislação diz como tem que ser. Exatamente, né? No futebol é diferente. Né? A regra ela sai do próprio mercado, né? O mercado que dita a regra e depois a gente que tem que se virar para escrever, né? Então escrevi o artigo, me formei, montei o escritório e aí eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com um atleta profissional, eu queria advogar dentro dessa área e fui participar da Comissão de Direito Esportivo, né? Assim, a minha ideia era essa, abri o escritório em 2012, né? Já fazem 10 anos, abri em novembro de 2012, fazem 10 anos. Mas, como começo de tudo, vocês sabem bem, com boas advogadas, não é fácil dedicar uma única área. Na verdade, eu não tive cliente algum no começo, fazia de tudo, civil, enfim. A gente tinha um escritório aberto a qualquer coisa, menos criminal. E eu fui ter os primeiros clientes ali em 2014. Um amigo meu jogou comigo a vida toda, o Gabriel Macedo. Um zagueiro na época, ele estava no Vila Nova em dificuldade e tudo, e eu comecei a ajudá-lo nessas questões, e dali acho que eu devo ter pego uns 8 a 10 atletas para entrar com ação contra o clube. E foi o start, na verdade, ali foi o start para começar de fato a atuar no direito desportivo, né? Eu já estava na comissão de direito esportivo, já fazia parte, era membro, já ia nos eventos, já estava no juizado do torcedor, que era o juizado que atuava no Serra Dourada, em dias de jogos e tudo. Então, eu já estava ali dentro do direito desportivo, já estava entendendo, estudando, aprendendo, mas de fato eu não atuava e ali começou. E, como toda boa matéria, foram as indicações que foram acontecendo, né? Então, assim, de 2014 até hoje, 2022, né, o direito desportivo na minha vida é uma vivência, né? Eu vivo disso, né? Junto com o entretenimento digital, eu não atuo com outras áreas, apesar do escritório ser sócio de um escritório multidisciplinar, eu cuido apenas dessas áreas, né? Então, hoje eu advogo para clubes de futebol, para intermediários, para confederações, para algumas disputas nesse meio e também para atletas até hoje. A atleta sempre foi o que sempre mexeu comigo, porque como eu me vi, né? Então, assim, eu entendo de fato o que eles passam, o que eles fazem, o linguajar deles, né? A sua experiência no futebol te deu um olhar diferente e te acrescentou na advocacia? Marcele, dentro do direito desportivo, sem dúvida, porque eu sei falar o linguajar deles. Eu sei me comunicar com eles. Sentem, né, em relação. Eu sei que eles estão passando, eu sei quando ele tem uma lesão, algo que eles estão passando, um momento. E o próprio linguajar deles, né? Porque uma gravata assusta, né? Um terno assusta. E eu não abro mão de estar assim. E mesmo assim eu não os assusto. Por conta da forma de me comunicar. Né? Então, assim, eu sou um advogado que, apesar de ser do entretenimento, apesar de ser do esporte, eu não abro mão do terno e gravata, eu busco estar sempre de terno e gravata. Mas a minha comunicação, que não é só verbal e também não corporal, esse conjunto de comunicação, eu sempre consigo me comunicar muito bem com os atletas, né? Mas o futebol me trouxe algo que, para a advocacia, é extraordinário, porque tomada de decisões rápidas, né? Porque dentro do campo a gente toma, em média, de 6 a 7 decisões por minuto. Né? Então, é algo muito rápido. Então, eu sempre tinha que pensar muito rápido. E dentro do futebol, eu vivi coisas que eu jamais imaginei viver. Eu convivi com pessoas de diversas classes sociais,
eu convivi com uma diversidade de pessoas, eu conheci pessoas que eu jamais imaginava que eu poderia conhecer. E eu passei por coisas que eu jamais imaginaria que eu passaria. Então, assim, eu aprendi muito cedo a ter responsabilidade. Eu fui capitão dos times que eu joguei, então eu tive essa responsabilidade de me comunicar com o juiz, de comunicar com o treinador e tudo. Acabou que eu amadureci, né, ali dentro do futebol e eu trouxe isso para a vida. Então, o futebol foi de extrema importância para minha vida, né? Então, assim, ter vivido dentro faz com que, com certeza, eu seja um advogado melhor. Posso não ser o melhor advogado para isso, enfim, não sei se esse é o ponto, mas me ajuda, com certeza, a entender o dia a dia. Isso é um diferencial muito grande. Eu acredito que quando a gente vive o meio, você começa a perceber ele de outras formas, né? Igual quando você vai montar um contrato, vai analisar um contrato de jogador e time, você tem essa vivência, você já sabe os futuros problemas que ele pode ter ali no futuro, né? Diferente de quem nunca atuou, ninguém nunca viveu essa relação, né? Eu acho que sim, realmente sim, é um diferencial, né? Exato, porque assim, nós estamos não só para prever problema, né? Acho que a gente tem essa mística de que o advogado ele tem que prever problema, não é só isso também, né? Acho que mais que tudo, principalmente dentro de um contrato, eu vejo como também da gente prever solução, né? O contrato ele não é só para salvar um problema, ali a gente tem que ter uma solução já dentro em alguma cláusula. Caso o problema aconteça, ali já tem uma solução, né? Então, assim, a vivência, a experiência vivida enquanto atleta, de fato, ajuda, é absurda. E aí a vivência dentro do futebol depois, já como advogado, e os anos, hoje que já são 10 anos atuando, e os casos, é um somatório, né? O Bellini de 2012 é um Bellini totalmente diferente de hoje, com certeza, porque a experiência conta, né? Então, assim, que é diferente do Bellini de 2007 também, né? Que era um menino que estava parando de jogar futebol, que estava iniciando ali na universidade. É algo completamente diferente, né? E eu acho, assim, interessante, até nós três fazemos parte da comissão, né, de Direito Autoral e Entretenimento aqui do Estado de Goiás, e o Bellini fez uma palestra para a gente. Achei muito engraçado a visão que a gente tem de fora, talvez as pessoas de casa têm, em relação ao advogado desportivo. A gente associa muito a contrato, a essas questões, né, que as pessoas sabem mais, mas também você falou muita coisa sobre jogos, que tem muitos jogos em Goiás, aqui, né, nos estádios, que você atua também desde o começo, quando igual vai ter um jogo grande. Sim. Aí você faz todo esse acompanhamento como advogado, e para mim foi muito interessante, porque talvez a gente não tenha essa noção quanto torcedor. Você vai ali num jogo grande que vai ter Goiás contra, sei lá, Flamengo, e você acha que ali tudo ocorre, mas o advogado ali é muito importante, né? Assim, hoje uma partida de futebol ela não acontece do nada, né? Assim, tá ali, vai jogar Goiás e Flamengo e pronto, vai jogar Goiás e Flamengo e tá tudo certo, né? Não é. O match day é algo extraordinário, é um dia de uma grande receita para o clube. E tem que estar tudo muito redondo, né? Tem que estar tudo muito certo. E existe o papel do advogado, né, ali também. Né? Que tem, se já existe o contrato desse clube com a etiqueteira para a venda dos ingressos, se está alinhado com o PROCON, se a carga de ingressos disponibilizada para os visitantes. Nós tivemos um problema agora, recente, entre Goiás e Corinthians, um jogo que teve que ser adiado, o jogo foi suspenso. Horas antes, o Corinthians estava aqui já, em Goiânia, e o jogo foi adiado, em pleno 2022. Né? Então, assim, meu filho estava ansiosíssimo por esse jogo. Exato. Então, assim, você imagina o papel do advogado do Goiás, o advogado do Corinthians, porque o MP, e junto com a Polícia Militar de Goiás, achou que não daria segurança para a torcida visitante. Então, tudo isso é importante. Então, às vezes, o jogo de domingo, ele é pensado a partir de segunda. Né? E ele é pensado juntamente com a diretoria, juntamente com o advogado do clube, juntamente com o advogado de várias partes que ali estão. Então, assim, são reuniões com a Polícia Militar, pensando na segurança, no trajeto da torcida visitante que vem, pensando em tudo. Então, assim, tudo ali é pensado. O Estatuto do Torcedor, inclusive, fala que a segurança do estádio, a segurança do torcedor no dia do jogo é num raio de 5.000 metros. Então, o clube mandante tem que pensar até nisso. Né? Então, são coisas
que vão além, né? E o Estatuto do Torcedor, inclusive, equipara o clube ao fornecedor, né? Então, a relação de consumo existe, de fato. Tá ali no parágrafo 3º, enfim. No artigo 3º. Se eu estiver errado também, gente, é só pesquisar. Tá lá no Estatuto do Torcedor, é o que importa. Então, assim, essa relação existe, né? Então, assim, o papel do advogado é muito importante. Então, assim, seja o advogado do clube, seja o advogado de um contratante de um clube, que se existe essa possibilidade também, né? Eu tenho cliente que compra mando de campo, leva ali para Brasília e tudo, pra gente fazer o match day. Então, é uma receita de suma importância, seja para o clube mandante, seja para quem está ali à disposição. E são inúmeras pessoas que trabalham, né? Pode ter 2.000 pessoas diretamente trabalhando num dia de jogo, né? São 40 mil torcedores, né? Então, ali fora os indiretas, os camelôs, as pessoas de fora. É um evento, né? É um grande evento, não é só um evento, é um grande evento. Você fala, é um entretenimento, o esporte está extremamente relacionado, não tem Marcelo, se a gente não encarar o futebol como entretenimento, nós vamos ser atropelados. Essa que é a realidade, né? Então, assim, a gente já está vivendo a realidade das SAFs, né, da Sociedade Anônima do Futebol. De 2020, 2021 para cá, tá vindo uma enxurrada de dinheiro no Brasil, investidores internacionais, né, o próprio John Textor no Botafogo, ali a 37 no Vasco, o próprio Ronaldo no Cruzeiro, agora o Grupo City no Bahia. Então, é um campo aberto, inclusive, para os bons profissionais do direito desportivo. Né? Porque todo mundo me pergunta, Beline, mas tem mercado? Tem muito mercado. É o que acontece também com o direito autoral, né? Assim, o direito autoral com o direito esportivo, falta profissionais capacitados. Então, olha, bom profissional não fica desempregado, sem cliente, não fica sem trabalhar. Essa que é a realidade. É verdade. Né? Quem se propõe a trabalhar, quem se propõe a estudar, a entender as matérias, de fato entrar de cabeça, na minha visão, pelo menos, posso estar completamente enganado, mas não fica sem cliente, não fica sem emprego, sem trabalho, enfim, não vai ficar parado. E eu acho interessante até falar isso, até puxei esse assunto, porque as pessoas de fora, até assim, os advogados que são de outras áreas, vê muito esse nosso meio com, às vezes, só um contrato, falar, como que eu vou advogar desportivo? Pensa que é só assim, e não, são outras situações. Amplo, né? É muito amplo. Olha, foi ano passado. Ano passado. Ou pode ter sido esse ano. Foi ano passado. Nós tivemos um atleta do Goiás que foi baleado na porta de uma boate. Não é contrato, isso é criminal. Né, eu fui contactado por um advogado parceiro do Rio e pediu pra gente atuar aqui junto ao atleta, que o empresário era cliente dele. Então, assim, meu sócio, que é criminal, não sou eu, o Carlos Mars, acompanhou o atleta, a família, foi na delegacia, foi ouvido, teve as audiências, acompanhou no processo criminal. Então, assim, é um criminal. É um criminal. A gente teve inúmeros casos criminais. Nós estamos tendo agora casos de investigação de uns atletas que jogam no interior de São Paulo, não lembro qual clube agora, mas tiveram um problema de acuso de abuso sexual, né? Eles estavam hospedados num hotel no Rio e parece que teve uma confusão com 2 meninas, enfim. Então, é ligado ao criminal. Nós estamos com o tributário desportivo em voga, tem mercado. O desportivo voltado para a justiça desportiva, um campo aberto. Tem-se a ideia de que não há remuneração por conta que a justiça desportiva em si não é remunerada, mas os advogados que atuam são remunerados e são bem remunerados, não é algo ruim, é algo muito bom, inclusive. Na parte dos contratos é algo também muito positivo e é um campo aberto. Dentro do direito regulatório, mesma coisa, direito administrativo. Na verdade, um clube de futebol ele é uma empresa. Ele pode ser uma associação sem fins lucrativos hoje, mas ele é uma empresa que precisa ser gerida e tem inúmeros problemas. Estou com uma demanda agora para a gente fazer de propriedade intelectual para um clube. Apesar de que a Lei Pelé, inclusive, diz que a marca do clube, o escudo do clube, ele nem precisa ser levado a registro, que ele é de propriedade do clube. A gente teve um caso agora de uma pessoa não ligada ao clube, mas ligada à cidade, registrou o nome de um clube de futebol de um cliente nosso. Enfim, a gente vai ter uma disputa de marca. Muitas situações, né? Uma dor de cabeça, mas assim, propriedade intelectual ligada ao direito desportivo. Então, assim, são inúmeras as demandas. Essa que é a realidade.
Quando eu entrei de cabeça dentro do direito esportivo, eu até dei uma recuada. Eu falei, opa, calma aí, clube eu não dou conta. Eu tive esse momento em que eu falei, meu Deus, clube de futebol eu não dou conta, eu tô cru ainda. Porque é algo extremamente complexo. O trabalhista desportivo, são todas as áreas, na verdade. Né? Tem muita peculiaridade, né? Vão ter as diferenciações. Né? A gente tem a Lei Pelé, que é a Lei Geral do Esporte hoje. Tem um projeto de lei para ser votado no Senado. Tem outros projetos ainda na Câmara e tudo, mas provavelmente é essa PL que vai andar. Você tem que respeitá-la. E o que não caber ela, você ir para as outras legislações, ok, mas são questões que não se trata só na legislação especial. Às vezes você vai precisar de um bom tributarista, às vezes de um bom criminal. Então, assim, tem área, tem campo para todos, né? O direito esportivo é algo que não está fechado. E nesse momento de profissionalização, o que eu mais estou vendo, principalmente na forma de contratação, o Red Bull Bragantino foi o primeiro, que fez inúmeras seleções, tem profissionais muito novos que eu conheço, foram alunos meus na pós-graduação ali no CEDIM, foram alunos meus de outros cursos, que estão sendo contratados, pessoas novas, que assim, não é nenhum barão do direito desportivo, assim, que todo mundo olha e fala, meu Deus, esse é o cara. Não é isso, são pessoas que estão entrando ali, estão trabalhando, estão participando de seleção para ser contratado pelo Vasco, você começar de cara ali, no próprio do Bahia, por conta do Grupo City. Você imagina, você está trabalhando no Bahia, que o dono do Bahia agora também é dono do Manchester City. Você tem a oportunidade, inclusive, de fazer talvez um estágio ali no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo. Então, assim, são portas abertas. Hoje, no Brasil, nos próximos 10 anos, a gente vai viver a profissionalização do futebol de fato, né? A gente tem um futebol que está se profissionalizando ao longo dos anos, mas que ainda não é profissional. Uhum. E os próprios profissionais do direito desportivo estão tentando ali, de uma forma ou de outra, melhorarem, né? E com bons cursos, com boa pós-graduação. Eu estou fazendo um curso da CBF agora, que inclusive é a primeira turma, chama Formação Jurídica para Futebol. Nós vamos ser a primeira turma. E sempre ser a primeira turma é um desafio. Sim. Porque a gente é um pouco cobaia, né? Uhum. Também, mas muitos pegam no meu pé, inclusive muitos professores são meus amigos. Bellini, eu falei, não, eu tenho que... mas eu não tenho que estar do lado de lá, eu tenho que estar do lado de cá aprendendo sempre. E um curso incrível, extraordinário, assim. E não é cobaia, coisa que a gente pega, assim, muito conhecimento. Coisas que eu olhava, e assim, eu mudei muito a minha visão com esse curso, inclusive em alguns pontos que minha cabeça estava fechadinha ali. Eu falei, realmente a gente não tem que parar de estudar. O profissional do direito, ele não pode. É o grande segredo. O profissional do direito, ele não tem que parar de estudar. Mas nas áreas que nós atuamos, aí eu devolvo a bola para vocês, principalmente vocês com autoral, com entretenimento também, que vocês mexem. Um pouquinho que a gente para, o mercado não para. Não. E aí é o que eu falo. A legislação, ela vai depois do mercado. E se a gente não acompanhar o mercado, nós somos atropelados. Né? Então, assim, às vezes minha cabeça estava fechada em alguns pontos. Eu falei, opa, isso aqui eu pensava diferente. E o pensar diferente não está errado, mas eu estava pensando errado. Mas eu abri Esse é o ponto. Olhar para outro... Nós estávamos discutindo aquele dia um contrato lá de empresariamento. Sim. Vários pontos me chamaram a atenção, assim, que eu não olhava para aqueles assuntos com aquela visão, que eu comecei a pensar diferente. Eu falei assim, realmente... Mas é justamente isso que nós estamos falando. É discutir, é estar em movimento, é sempre atualizar, porque... Faz muita diferença. Você tá no meio, você está vivendo o dia a dia e como o mundo hoje está desenvolvendo muito rápido, principalmente o futebol, principalmente, né, a música, principalmente essas áreas que a gente atua. Se você não acompanhar, você se perde. Você começa a pensar de forma muito pequena em relação ao mercado, né? Não dá. E você estava falando agora a questão dos contratos das SAFs, por exemplo, né? Como que funciona isso? Dá uma pincelada para a gente, para quem não conhece, assim como eu não entendo do que se trata, para quem está aí de casa, como que é essa relação? Bom, eu tive fui abençoado com um cliente que me procurou no começo do ano, então eu já fiz uma SAF. A gente teve a bênção de constituir uma sociedade anônima de futebol do zero, né? Então, deixa eu ser breve para vocês, para não ficar nada muito jurídico, né? É uma sociedade anônima,
né, voltada para o futebol. Então, pegou-se a ideia de uma sociedade anônima, mas ela foi criada especificamente para o futebol. Então, ela chama realmente Sociedade Anônima do Futebol. Né? Então, é a SAF. Né? Tirando, vamos colocar isso de lado e dentro das possibilidades normais do que está acontecendo. Né? Os clubes completamente endividados, com muitos problemas, e o investidor, seja de fora ou dentro do nosso país mesmo, ele via uma dificuldade imensa de investir. Por exemplo, de chegar no Goiás, por exemplo, aqui, pode ser o exemplo do Goiás, não tem problema. Como é que eu vou investir numa associação sem fins lucrativos, né? Como é que eu vou colocar R$10 que seja num clube que não pode ter lucro, né? Pô, não tem como. Né? E aí você começa, quando de fato você quer fazer isso, você começa a ter contratos de gaveta, né? Porque se é uma associação de fins lucrativos, eu tenho que fazer um contrato à parte, um outro detalhe aqui, um outro detalhe ali, e foi pensando no futebol. As SAFs, a meu ver, e aí é uma opinião pessoal, e a gente está aqui para isso mesmo, ela é mais algo que foi criado para salvar, de fato, o futebol, e tudo bem também, não tem problema, a gente precisa realmente criar mecanismos para isso, né? E está sendo usado para isso. Tanto que até agora eu não vejo movimento, por exemplo, do Flamengo para fazer uma SAF, porque está bem financeiramente. Eu não vejo movimento do Palmeiras para fazer isso, porque está bem financeiramente. Mas os clubes que estavam completamente endividados, que não tinham saída, né? Só ver uma luz no fundo do túnel para... Fizeram, né? E outros clubes não. Por exemplo, o Cuiabá. O Cuiabá já era um clube que era uma limitada, já era um clube empresa, só pegou e transformou numa SAF. Por que uma SAF? Há a possibilidade das ações, aí ela pode ser aberta ou fechada, então ela pode ser levada na bolsa ou não, enfim. Mas ela geralmente fechada, né? Ela sendo de capital fechado, você pode ter os investidores e distribuir lucro, né? Esse é o grande diferencial. Ter dono, né? Ter dono. E aí o que todo mundo fala é que seja SAF ou seja associação, o importante é ter uma gestão que tenha uma gestão profissional. Sim, é importante que se tenha uma gestão profissional. Mas a diferença entre ter uma gestão profissional na associação e na SAF é que se de fato não tiver, na associação, a dívida fica, ela prorroga e não acontece nada, como de fato não vem acontecendo com os clubes. Na SAF, onde tem dono, se quebrar, tem que pagar. Aí vem recuperação judicial, pode vir a falência, né? Esse é o grande diferencial. E dentro dos mecanismos, como é que é feito, né? Separa-se as dívidas, deixa a dívida na associação e a SAF entra com um novo CNPJ. Entendi. E aí ela assume o futebol, mas ela também tem responsabilidades, mas bem menores, de ir pagando as dívidas dessa associação. Então, assim, ela vem de fato para salvar. O Botafogo foi comprado pelo Textor, que é um americano que já tem clube. Ele é dono do Lyon, ele é dono de um clube na Inglaterra, acho que é o West Ham. O 37, que é o 777, né, o Partners, adquiriu o Vasco, acabaram de fechar também o contrato tem pouco tempo. Eles são dono do Genoa na Itália também, então são investidores já ligados ao futebol. Então é interessante também que não sejam investidores de fora do futebol. É importante que entendam sobre o mercado, né? E no Cruzeiro deu muito certo. Olha o resultado, assim, pelo menos o resultado dentro de campo até o presente momento. O Cruzeiro tinha o terceiro ano na Série B e só agora conseguiu subir, né? Em que o Ronaldo entrou, montou grandes equipes. E o que eu vejo, o que eu tô vendo até o presente momento das SAFs, é de fato a profissionalização das pessoas, né? Porque quando é uma associação, um clube de futebol gerido por associados, de um clube que foi criado na década de 20, na década de 30, pelaquela família X, sim, e vem sendo gerido por aquelas pessoas que estão lá e tudo, que não estão buscando uma profissionalização, não estão buscando conhecimento, e às vezes buscam, mas tá sempre ali passando pelas mesmas pessoas, né? Não acompanha o mercado, né? Como a gente... Às vezes, Tawane, até acompanham, mas as ideias não mudam. E as pessoas também não mudam. E é saudável que se tenha. Às vezes não é só a mudança, mas a responsabilidade, para mim, que é o grande diferencial. Né? Eu brinco, mas clube de futebol, para mim, é igual a prefeitura da década de 80. Né? Não tem quem fiscaliza,
não tem quem tá ali cuidando. E é muito fácil, e isso é muito sério, é muito fácil você fazer uma dívida, por exemplo, e eu acho isso engraçado. Às vezes um diretor de um clube, que ele não tem salário, né? Uma associação sem fins lucrativos, o presidente não tem salário. Ele pega e contrata um jogador no salário de 200 mil. Ele mesmo não ganha ou não tem capacidade de pagar isso do bolso dele. Mas a dívida está sendo feita por um outro CNPJ. Ele não tem responsabilidade sobre isso. Né? Esse é o grande diferencial. Lá na Lei Pelé já tem, as responsabilidades foram colocadas sobre os dirigentes e tudo mais. Mas até agora a gente não tem nenhum apontamento sobre um dirigente. Ou seja, então, a SAF ela é uma inovação no mercado para salvar os clubes que estão em dificuldade e uma evolução, vamos dizer assim. É uma evolução. Uma estratégia comercial. Nós tivemos a possibilidade do clube empresa lá na Lei Zico. A evolução da legislação nossa é assim, década de 30, um decreto do Getúlio Vargas, então algo totalmente ditatorial, e aí depois, lá na década de 70, uma outra mudança, e aí nós tivemos a Lei Pelé, 98, né, que foi a grande mudança na legislação. A gente teve uma mudança em 93, que é a chamada Lei Zico, na época o Zico era o secretário de esportes, e aí criou-se a obrigatoriedade de todos os clubes serem empresas. Aí isso caiu rapidamente. Falou, não é obrigatório, agora é optativo. Mas clube nenhum quis. Por quê? Entre ser associação sem fins lucrativos, que você praticamente não paga imposto, e ser uma empresa pagando imposto de renda, dividendos, é um diferencial muito grande. Né? Então, assim, de fato, são poucos os clubes que querem isso. Né? Então, essa opção pela associação é melhor, tributariamente falando, sim, questão de responsabilidade. Então, os clubes sempre optaram por associação. E aí, esses dias eu comentei numa roda de amigos, eles se assustaram. Por exemplo, não é só uma questão de ser empresa ou associação. O Real Madrid e o Barcelona são associações. E são os dois dos 10 maiores clubes do mundo. O Real Madrid ganhou 3 das 4, 5 últimas Champions Leagues. É uma associação. Então, de fato, é uma questão de gerir bem. Sim. Só que, por exemplo, no Real Madrid, para você ser presidente, você tem que ser avalista. Você tem que dar em garantia não sei quantos milhões de euros. Então, por isso que o Florentino Pérez é o presidente há vários anos, porque ele é um dos poucos capazes de dar em garantia teu próprio patrimônio. Então, assim, a associação é o problema? Talvez. Mas não é o grande vilão. É a má gestão que é o grande vilão. Né? Quando o clube é má gerido, que sim, olha o Flamengo, campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores, é uma associação. O Palmeiras, mesma coisa, é uma associação. Então, assim, temos que ter boas gestões, sim, bons profissionais. E aí isso, devagar, está acontecendo. Muito pela CBF, nas últimas gestões, apesar dos escândalos e tudo, a CBF tem a CBF Academy, que está trazendo muitos bons cursos de gestão, voltado para a jurídica. Então, está formando bons profissionais. Então, tem bons profissionais entrando no mercado. Uhum. O comitê de ética melhorou. Então, assim, o próprio mercado, de fora para dentro, e o mercado em si, porque a gente está falando de um sistema associativo, né? Sim. Então, assim, vem FIFA, vem Conmebol, vem CBF, vem a Federação Goiana, vem os clubes daqui, por exemplo. Então, assim, o próprio mercado está pedindo essa profissionalização. Né? O sistema em si está pedindo. Olha, a gente tem que melhorar, nós precisamos profissionalizar. Então, o próprio mercado em si está mostrando que o caminho é esse, né? Então, assim, a SAF é um grande diferencial? E espero que seja. E espero que seja um mecanismo bem usado. Uhum. Né? Que se for mal usado, não vai resolver. Cai na mesma, né? Nós vamos ficar na mesma, exatamente. A gente vai ficar na mesma. É isso. Interessante. E agora falando de Copa do Mundo, né? Nós estamos aí nas vésperas da Copa do Mundo, com várias novidades nessa Copa agora, né? O pessoal tem comentado muito. Estamos aí no primeiro país, no Oriente Médio, né? Tendo a Copa. E aí, qual é a sua visão sobre isso? Copa no Catar. Primeira Copa no país asiático, né? A gente vem de uma sequência de Copas, né? Assim, 2010 na África, 14 no Brasil, 18 na Rússia, agora 2022 no Catar. As escolhas por Rússia e Catar totalmente estranhas,
principalmente, inclusive com denúncias, com membros da FIFA sendo presos, por entenderem e as investigações lá nos Estados Unidos mostrarem que as escolhas do comitê, porque é um comitê que vota, né, assim, que escolhe qual vai ser a sede, né? Que a escolha foi tendenciosa, você fala? A escolha foi comprada mesmo, assim. Inclusive, quem quiser assistir, tem uma série na Netflix sobre a FIFA e essas escolhas, inclusive, da Copa de 2018 e de 2022. É um comitê que tem 24 pessoas. E esse comitê que vota a escolha das sedes de Copa do Mundo. Em 2018 foi a Rússia, um país que está governado pelo Putin já nem sei há quantos anos. Totalmente... Enfim... difícil comentar, pula essa parte. E com relação ao Catar, mesma coisa, porque dentre as possibilidades de escolha para a Copa de 2022, a gente tinha a candidatura, por exemplo, dos Estados Unidos, que era assim, quem estava mais à frente para ganhar. Apto, né, a receber toda essa estrutura. De fato, os Estados Unidos sempre vai estar apto para receber qualquer grande evento desportivo, pela estrutura que tem, do esporte, não necessaria de grandes movimentos, né? E os relatórios apontavam que era impossível realizar a Copa do Mundo no Catar na época que ela é feita. Porque a Copa do Mundo é sempre final de junho e julho, que é nas férias do futebol da temporada, é sempre na janela das férias, é ao final da temporada europeia, né? E aí falou, os relatórios apontaram que era impossível, porque é no verão asiático, assim, e aí por conta das transmissões, os jogos acontecem ao longo do dia, né? Vocês lembram que no Brasil a gente tinha jogo às 13 da tarde, 11 da manhã, 15 horas, não é porque o pessoal gosta do Brasil e quer jogar à tarde, não. É porque o jogo que aqui é às 15, ele é transmitido às 18 na Europa. Então, o jogo, ele, assim, os horários dos jogos, ele é pensado na transmissão para o mundo inteiro. Acho que nem todo mundo é tão velho quanto eu, mas a Copa de 2002, por exemplo, que foi Coreia e Japão, a gente assistia de madrugada. Né? Mas na Europa não era de madrugada. Então, assim, a transmissão é pensada para o mundo todo, né? Então, assim, era impossível. Então, essa Copa no Catar, a candidatura do Catar, na cabeça de todo mundo, era impossível de ser escolhida. Impossível. Por quê? Eles não tinham nenhum estádio construído. A gente até deu uma pesquisada e fala que teve alguns estádios lá que vão ser desmontáveis. Assim, que tem containers, né? Tem o estádio que tem o nome, que ele é a quantidade... O Brasil vai jogar. Me fugiu o nome dele, mas o nome do estádio é a quantidade de containers que tem no estádio. E ele é todo construído em containers, que são as arquibancadas. Então, assim, com relação à estrutura, não vai faltar nada, até porque lá não falta dinheiro. Sim. Eles construíram o país pronto para receber a Copa. Com relação à estrutura, não vai faltar nada. Nada. Tá lindo. E é algo muito legal, na verdade. Sendo a Copa no Catar, porque a Copa é como se ela acontecesse entre Goiânia e Anápolis. As distâncias. É bem pertinho. Coisa que, por exemplo, na Rússia, a Rússia a gente tinha jogo que às vezes era em Moscou e o outro em São Petersburgo. A gente tá falando de 12 horas de distância. A logística é complicada. De avião. Aí agora, com relação à logística da Copa do Catar, se você quiser, dá pra assistir 3 jogos no dia, dentro do estádio. Coisa que nunca, jamais foi pensado numa Copa do Mundo. Ele é o menor país até hoje a sediar. Menor país. Eu tô falando. O Catar é do tamanho de Goiânia, na grande Goiânia, praticamente. É muito legal. É como se a gente pensasse, nós vamos estar na Copa do Mundo em Goiânia. Então, assim, um vai ser no Estádio Olímpico, o outro vai ser no Serra Dourado, o outro no Estádio do Atlético, outro no Oba, do Estádio do Vila Nova, e vamos construir mais uns 6, 7 estádios. Foi mais ou menos assim, né? Então... E até para o pessoal de casa, quem quiser ver na Netflix, até chama Esquemas da FIFA. Né? É bem Esquemas da FIFA, até coloquei no meu Instagram hoje. O documentário. Eu assisti esse documentário em um dia, são acho que 5 ou 6 episódios. Eu já conhecia o esquema de corrupção da FIFA quando estourou, já atuava com direito desportivo. Né? Foi quando houve o afastamento, inclusive, assim, o José Maria Marim, à época era o presidente da CBF, foi preso. O Ricardo Teixeira, que foi o presidente da CBF por 20 anos,
não foi preso porque ele não estava nos Estados Unidos, mas ele era o representante do comitê. Ele era do comitê que votou, então ele foi, em tese, o voto dele. Até no próprio documentário ele fala: não, nós escolhemos o Qatar mesmo, mas meu voto não foi vendido, foi troca de favores. O Qatar resolveu investir no Brasil e tudo mais, enfim, ele deixou muito claro que foi uma troca de favores, o voto. Se tá certo ou se tá errado, acho que cabe a vocês assistirem e deixarem... Eu deixo isso a juízo de vocês. Mas, assim, no Brasil, por exemplo, a corrupção privada ainda não é crime, coisa que nos Estados Unidos é. Então, por isso que, de fato, houve uso de dinheiro, passou-se desvio por lá, e etc. Então, por isso que a investigação ocorreu por lá. Mas ficou muito claro também que que a investigação só aconteceu quando o Qatar foi escolhido e os Estados Unidos não. Né? Então, assim, um jogo de interesse. Se, por exemplo, os Estados Unidos tivesse sido escolhido, Talvez tudo bem a corrupção. Então, assim, os Estados Unidos também não é o país mais correto do mundo para isso, mas a investigação, de fato, começou lá quando o Qatar foi escolhido e os Estados Unidos não. Né? E a próxima Copa de 2026 é nos Estados Unidos, junto com o Canadá e México, e aí vai ser a Copa de maior distância. E em relação a essa Copa, a gente até estava falando antes, eles estão colocando o Brasil no topo do ranking, né? Você concorda com isso? Acredita que o Brasil leva essa Copa? Então, olha, eu sou... Um brasileiro. Um otimista. Um brasileiro não desiste nunca. Eu sou um otimista de... Nós vamos ter um hexa, eu sou otimista de marca maior, então, assim, eu acredito muito nessa seleção, muito mesmo. Acho que a gente tem uma seleção muito forte. Eu acho que a gente chegou com um time forte. E que é muito possível que a gente ganhe o Hexa. E espero, inclusive, que a gente ganhe o Hexa. Sem qualquer relação política, enfim. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E que a gente tenha uma seleção que é possível, sim, que o Hexa venha. Mas são 7 jogos. É um torneio de tiro muito curto, né? Então, assim, primeiro jogo, Brasil e Sérvia. A Sérvia é uma seleção muito forte. Então, assim, se a gente empata ou perde... Você já tem 2 jogos ali para você precisar já reverter os resultados. Aí depois Camarões e tudo assim, e Suíça. Então, assim, é um grupo fácil? Mas são só 3 jogos para você se classificar. Não é... O Brasil nunca deixou de passar da primeira fase. Historicamente é sempre uma seleção forte. É o único país que participou de todas as Copas. Então, assim, historicamente, nós somos uma seleção muito forte. Nós temos história com Copa, nós somos o maior campeão de Copa, que chegou em mais finais, enfim, nós temos tudo a ver com a Copa do Mundo, essa que é a realidade, né? Então, assim, eu acho que sim, o título vem, e para quebrar mais um tabu, né? Um tabu, porque quem chegou no topo a época de Copa nunca ganhou, mas... Os brasileiros estamos aqui para isso, não é não? Exatamente. Se é pra quebrar tabu, deixa com a gente, né? Exatamente. E tem também a questão das convocações, né? Antes eram 23 convocados para a seleção. Sempre são 23. E agora 26, é isso? Essa Copa, exatamente por ser uma Copa em meio de temporada e ser essa Copa no Qatar e por conta do calor, a FIFA liberou mais 3. Né? Então, são 26 jogadores. E aí isso dá um gás maior, facilita, tem, assim, você, para treinamento é melhor e você tem mais possibilidades dentro do próprio elenco, né? Assim, até em questão de lesão, às vezes se machucar você trazer um jogador de fora, mas você já tem 25 que ali estão, né? Não é algo tão fora. Então, assim, esse número de 26 facilitou. Inclusive, assim, com exceção da convocação do Daniel Alves, que foi algo que deixou muito... assim, um jogador convocado, né? E do Gabigol, que ficou de fora, que muita gente gerou polêmica, assim, não teve uma grande polêmica com relação à convocação que a gente sempre teve, né? O Romário, que ficou de fora, que foi cortado em 98 e ficou de fora em 2002. Muita polêmica. A gente já teve outras convocações, o Adriano foi de fora em alguma. Então, assim, a gente sempre teve polêmica nas convocações. Essa teve um pouco, mas nem foi tanto também, assim. Foi algo que durou ali no dia e tudo mais. Mas a gente tem muitos bons nomes que suprem esses que estão de fora. Acho que isso vai ser bem tranquilo. E na sua opinião, assim, como entendido, né, de futebol, quem você acha que são os times que
que vão, assim, também, que estão fortes hoje na Copa? Quais são os países? A França, apesar de estar com muitos desfalques, né, eles já vinham com 3, 4 desfalques e acabaram de perder mais 2 jogadores. É uma seleção muito forte, é a atual campeã do mundo, né? Você não pode desprezar, espero que saia na primeira fase. Se Deus quiser, ela vai sair. Vai sair por completo ódio da França, tranquilo. A Argentina tem uma seleção forte. Acho que eu estava fazendo até uma análise pelo álbum de figurinhas. Esse álbum de figurinhas. Exato. Misericórdia, eu não aguento mais trocar figurinha. Inclusive, quem tiver a figurinha para trocar, eu preciso acabar. Tem um monte, a gente descobriu, abrindo um parênteses, que você entra pelo o site da Compra o que Panini falta e compra. Então, deu paz para casa. Não, eu sempre sou. Eu já fiz isso na Copa passada. E quem então, assim, eu já tenho... que o meu rapaz aceita isso? Não, mas o bom é a gambira, trocar. É isso que ele fala, o legal é estamos sofrer. faltando só Senegal 4. É a única que só falta. Isso? Pronto, talvez eu tenha, então a gente vai resolver isso rápido. Então, assim, a Argentina tem uma seleção forte. Historicamente, ela foi a finalista da Copa de 2014, né? Nós fomos completamente humilhados. Mas ela foi a vice, perdeu para a Alemanha na final. E 2018 ela não foi tão bem, não me recordo agora, mas a seleção da Argentina é forte. A gente tem uma seleção da Holanda que sempre dá trabalho, mas não tem nada assim demais para essa Copa, mas que sempre surpreende. Eu vejo a Espanha com uma seleção jovem, apesar de que eu achei que o Luiz Henrique errou em umas convocações ali, mas é uma seleção forte. E assim... Nada muito além disso, né? Não tem ninguém assim que avance. A Bélgica, a geração belga ainda é uma geração que... Mas também... Então, assim, eu vejo hoje a seleção brasileira com muito potencial mesmo para chegar. Por exemplo, a Inglaterra tem uma seleção forte? Tem, mas não tem nenhuma seleção que me assusta mesmo, de fato. De olhar e falar assim, essa seleção brasileira não ganha. Essa aqui nós vamos passar perrengue. Eu não vejo. Mas também não vejo nenhum caminho fácil, assim, de chegar e falar, não, essa aqui nós vamos atropelar. Não tem isso em Copa. Então, por exemplo, aquele 7-1 foi um... Assim, acaso, foi um acaso. Né? Isso pode vir a acontecer de novo? Pode. Mas é um acaso. Isso muito provável, né? Ninguém entra para um jogo achando que vai ter um 7-1 em Copa. Ninguém. A não ser, por exemplo, que vai ter um Brasil e Catar. Você espera que tenha uma super goleada, ok, porque é uma seleção inexpressiva, que se não fosse a equipe sede da Copa, não estaria na Copa. Só, mas fora isso. E assim, a minha visão do futebol é que com esse tanto de jogadores indo para fora, hoje em dia você conversa com um jogador, o sonho dele é estar chegando no patamar, foi para fora, ganhou dinheiro, fez a vida e talvez volta para o Brasil. Está sendo essa sequência, né, da vida de um jogador. Você acha que de levar tantos jogadores para fora, isso na Copa está acontecendo que todo mundo tem a estratégia, o jeito de jogar brasileiro? Parece que, assim... Eles ainda, ao meu ver, né, em alguns países uniu com a disciplina, que talvez falta um pouco no brasileiro, né, aquela disciplina assim, que a gente vê nesses outros países é mais forte. E talvez por isso eu escuto algumas pessoas falar vai ser difícil do Brasil ganhar uma Copa, porque o jeito brasileiro foi exportado, né, para os países lá de fora. E, além disso, eles têm mais disciplina, eles têm mais estratégia de jogos. Essas coisas você vê assim? Olha, o jeito brasileiro não se aprende, porque ele se nasce. Esse é um ponto. Então, assim, tem jogadores com habilidade? Tem. Mas esse jeito nosso do futebol, ele é nosso. Como existe o jeito francês, o alemão, etc. A disciplina se aprende. Essa se aprende, ela é treinada. O atleta profissional ele consegue aprender. Tanto que hoje a gente tem uma seleção com uma defesa muito boa, que sabe marcar, que sabe reposição, que sabe se posicionar. Porque os nossos atletas já estão mais disciplinados, porque eles já têm mais tempo de Europa, né? E aí eles têm a capacidade de, com a bola, fazer algo diferente. Né? O Antony, que é um atleta que está na Copa e que acabou de sair do Ajax para o Manchester United.
muito criticado, porque ele tem um drible lá, que é um giro, etc. Muito criticado pelo Scholes, que é um grande ídolo do United. Diz que é um drible que não tem função, assim, não tem algo a ser feito, né? Então, esse, em tese, é nosso jeito brasileiro? Mas esse é o natural do brasileiro. Isso não se aprende, porque isso a gente nasce. Então, eu acho que isso não está sendo exportado. Porque esse é o natural do brasileiro. E esse natural, eles nunca vão ter. Eles nunca vão ter. Eu vejo isso muito mais como positivo do que negativo, porque o brasileiro, tudo bem, ele tá lá fora, ele aprende a forma de jogar também, ele leva seu jeito, mas ele também aprende a forma de lá, né, europeia de jogar. Mas assim, eles estão dentro dos grandes times, eu acho que ele vem para uma Copa do Mundo jogar na seleção brasileira já com a estratégia, aquele time lá tem aquela estratégia assim, eu vejo mais como um diferencial positivo pro Brasil nessa Copa, do que preocupante nesse sentido de que o pessoal aprendeu o jeito brasileiro. Até porque aqui em Goiânia, no Brasil, tem até aquele time que a gente estava falando do Desportivo Brasil, ele é um time chinês que veio para o Brasil e criou assim, um time aqui onde ele coloca crianças, né, assim, aprende pela Lei Pelé, acho que com 14 anos, né, que já vai para lá, e para no futuro levar para a China esses jogadores para serem jogadores chineses, assim, jogar nos principais times. Aí você já começa a perceber com esses olhos que eles estão de olho no futebol brasileiro, que é interessante para eles levarem o futebol também crescer lá. E tá desde criança. Você vê, as crianças lá falam mandarim. É uma das línguas que eles pedem. Então, assim, você vê que o futebol brasileiro ele é visto no mundo assim como realmente é o principal futebol, mas eles tendem a copiar o futebol brasileiro na Copa para ter esse êxito, né? O futebol ele é globalizado, esse aqui é o ponto, assim, é algo extraordinário, né? Assim, o futebol que se joga na Itália, o mesmo se joga em Camboja. Isso é lindo. Eu acho que é algo que une o mundo, né? Isso é algo extraordinário, assim, são as mesmas regras. O futebol que é jogado em Sydney hoje, você joga em Dallas. Você joga na China, em Cape Town, você joga em qualquer lugar. São as mesmas regras. É a mesma essência, né? Isso não muda, né? E todo mundo quer exportar, quer trazer, vir aqui e pegar esse futebol brasileiro, né? Tanto que, assim, se existe hoje o Japão na Copa, é graças ao Zico. Graças à ida do Zico ao Japão. Ao desenvolvimento que ele fez no Japão, a um jogador. Ele mudou a história do futebol japonês, né? Então, assim, e aí isso outros países querem replicar. Né? Mas não tem muito Zico, né? Aliás, Zico é um só. Mas, assim, acho que esse é o diferencial, assim, que eu gostaria de deixar aqui. O futebol hoje é totalmente globalizado. A gente tem a transmissão dos principais campeonatos do mundo, inclusive do brasileiro, e todo mundo consegue ver e entender, inclusive a tática, a técnica, a forma, como é treinado, como sim. E aí, o conseguir replicar isso ou não é uma questão de naturalidade. É uma questão da forma, da nascência. O brasileiro, a gente aprende a jogar no campo de terra. A gente aprende a jogar numa quadra de futsal, numa quadra irregular, com uma bola irregular, às vezes descalço. Eu jogava muito, eu era moleque com 8, jogava com criança de 14 anos. Então você tá sempre ali jogando com irregularidades. Então você tá sempre aprendendo a sair dos desafios e a, de fato, improvisar. Coisa que o europeu nem tanto, né? O europeu de nascença, né? Porque hoje você pega a seleção da França, dos 23, 22 nasceram na África. Então, assim, não é uma seleção francesa, né? Hoje a seleção francesa, ela é praticamente africana. Então, assim, não é a essência do futebol deles é completamente diferente. Um pouco de vigor físico, aliado à técnica, etc. Mas, assim, o europeu, ele não tem essa essência que nós temos. O americano, a mesma coisa, com 4, 5 anos na escolinha, tocando a bola aqui e ali. Aquela coisa burocrática, né? Não, os moleques estão, enfim,
na favela ali. É como se fossem os Nutella e os raiz, Exatamente. né? Então, assim, o futebol nosso é muito mais raiz, de fato, né? E aí, essa essência, eu acho que eles não vão ter, né? Um pouco ainda, que parece com esse improviso, mas é aquele ligado à responsabilidade, e que daqui a pouco vai... E isso é muito falado em toda a Copa, que a África ainda precisa ganhar uma Copa, a gente precisa de um país africano, enfim, que tem muito vigor físico, mas que eles não conseguem ainda ter essa técnica, essa tática aprimorada, e aí, de fato, eles não vão conseguir avançar, mas também por não ter, de fato, os bons jogadores que nós temos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, a melhor seleção, e o Hexa é algo que a gente vai resolver dia 18 de dezembro. Se Deus quiser, estaremos todos comemorando, né? E muito se fala também das aposentadorias, né? Aqui no Brasil, eu não sei por que cargas d'água, igual meu filho chega direto em casa falando assim, a última Copa do Neymar, que eu acho assim, precipitado o pessoal falar isso, apesar que muita gente está falando isso. E também a última Copa do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Nós vamos ter essas despedidas. Do Messi e do Cristiano, provável. Certeza. Não, até que certeza não. Assim, a gente... o jogador mais velho que jogou uma Copa... com 35 e o Cristiano Ronaldo com 37. 37, O Daniel tá com 41, não é? O Daniel Alves? Daniel Alves, 39. Assim, hoje avançou muito com relação à idade. A gente teve a experiência do Zé Roberto, né, que jogou Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Palmeiras, Santos, saiu da Portuguesa, jogou no Real Madrid, que parou com 43 anos de idade, voando, maior alto vigor físico, e assim, jogaria uma Copa se deixasse, né? Hoje então, a idade jogador mais velho a jogar uma Copa jogou com 45 anos de idade, mas era um goleiro, né? A gente já subiu a idade de se parar, né? Antigamente, com 32, 33, o jogador estava extremamente desgastado, né? Eu acho que essa questão do Neymar está mais ligado a um pouco do que é a vida dele fora do que está ligado adentro. Mas aí é algo que eu preciso defendê-lo, né? Ele é um cara que se cuida muito, muito mesmo, né? Fisicamente, ele tá no teu auge e ele só tem 30 anos de idade, né? Não acredito que seja a última Copa dele. Se ele quiser, ele joga até mais 2, que é um craque. Porque a próxima Copa ele vai estar com 34. Né? 34 anos, ele pode, inclusive, estar muito bem fisicamente. E o estilo do futebol dele, que é um estilo que consegue se adaptar, ele que joga nas pontas, mas que essa Copa, por exemplo, com grande chance de jogar mais pelo meio, ele não vai precisar de tanta velocidade. Ele jogando um pouco mais recuado, atrás dos atacantes, ele vai conseguir jogar dessa forma. Então ele pode jogar mais uma Copa, pelo menos, talvez até 2, se tiver afim, né? É uma questão também de querer, de poder jogar, etc. Esse é um ponto, né? Mas com relação à idade, isso se estendeu. Minha filha até me perguntou essa semana com relação a essa idade também. E isso mudou muito. Mas o jogador, ele tem um limite, né? O corpo não aguenta... São muitas lesões, são muitos impactos. O futebol desgasta muito o corpo do homem. Então, assim, de fato, há um limite, né, corporal. E que alguns não suportam uma certa idade, de fato, tem que parar. E alguns conseguem ir. E é uma questão de cuidado mesmo. Eu participei de um eventozinho fechado com o Zé Roberto. Um evento que um cliente meu fez para garotos da base. Nós éramos 15 pessoas e o Zé Roberto contando um pouco da trajetória dele, né? E aí ele falando que assim, ele viveu para a carreira dele, que assim, ele sempre fez o pós-partida dele, que era comer uma massa e sempre fazer a banheira de gelo pós os jogos. Né? Aquilo ali deve ser difícil demais. É difícil, mas ele ganhou, por exemplo, um jogador que para com 36, ele foi até 43, ele teve mais 7 anos recebendo o que um jogador recebe. Olha a diferença financeira disso. Financeira, exato. E aí ele falando que assim, ele sempre fez isso, né? De fazer as banheiras em casa e tudo. E aí ele deu um exemplo no Palmeiras. Jogava à noite, 10 horas da noite, que seja, chegava em casa e fazia a banheira de gelo. E aí no outro dia chega no clube à tarde para treinar, e aí
antes do treino, você passa na máquina de recovery para ver o nível que você tá fisicamente, para ver qual treino que você vai fazer. E ele sempre na máquina estava o melhor, porque ele já tinha feito a recuperação. Que normalmente até os meninos da base, os meninos de 18, 19 anos, às vezes nem tinham jogado. Ele chegava para fazer o recovery, estava com nível baixo, porque pós-jogo vai para uma balada, vai fazer um negócio, não dorme direito, não descansa, o corpo não está apto para um outro treinamento, e aí ele precisa ter esse tempo maior de descanso, ele não pode ter um nível de treinamento. O Zé Roberto, com 43 anos de idade, estava pronto para ter uma carga de treinamento alta de novo. Então ele já estava recuperado e pronto para treinar de novo e pronto para jogar de novo. Então assim, foi algo que ele se propôs a fazer. Então assim, isso é muito importante, porque o tempo de descanso de um atleta é um tempo de trabalho também, mas é uma questão de maturidade. Eu, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje com 17... mesmo sendo perna de pau, eu tinha virado profissional. Conversando com o William que essa semana, no último episódio, ele falando isso. Assim, olha, eu não era o melhor jogador que eu destacava lá no Maranhão onde eu estava. O meu diferencial era a disciplina. Sim. Eu era o mais disciplinado, mais empenhado da minha turma. Por isso que eu fui além, enquanto os demais ficaram. Os meus contemporâneos de Goiás, todos que viraram profissional, eram os mais disciplinados. Eu nunca esqueço do Douglas, que jogou no Barcelona. Hoje está na Turquia. Ele está sem clube, mas ele estava na Turquia por último. O treino era às 4, 2 da tarde, ele já estava lá para treinar e depois ele ia embora mais tarde. Acabava o treino e ele ia depois. Então ele era um moleque completamente disciplinado. E tantos outros que passaram comigo. Então, assim, esses meninos, a disciplina, ela sempre vai vencer o talento. Sempre. Ela tá muito acima do talento. Sempre, sempre, sempre. Eu até brinco outra vez. Isso é um fato. Sempre tem isso na família. Um dia eu tava em Pernambuco com um cliente, a gente foi fazer uma audiência, depois ele me levou na casa dos pais dele para conhecer os pais, a gente foi visitar, mostrar lá e tudo. E aí o pai dele, não, fulano é muito bom, mas o irmão era craque. O irmão é que era o bom. Eu falo assim, aí eu, na lata, boca aberta demais, eu falei assim, eu vou perguntar pro senhor, por que todo pai fala que o irmão que não virou é melhor? É pra puxar saco? Porque o outro não virou? O que é? Mas não é. É porque o que virou, de fato, às vezes ele é... Mas é porque ele é o mais disciplinado. Às vezes o outro era melhor mesmo. O Túlio Maravilha, eles sempre falam, porque o Túlio tem um irmão gêmeo, que é o Télvio. Eles falam que o Télvio era o craque. O craque era o Télvio. O Túlio era mais ou menos. O Túlio tem 1000 gols. Olha a história do Túlio. E alguém tem a capacidade de falar que tinha um irmão que era melhor? Melhor nada. Isso é um absurdo. Se você for assistir, você com certeza já deve ter assistido do Cristiano Ronaldo, né? O documentário dele também na Netflix. Você fica encabulado. Tanto que aquele cara, assim, ele tá aposentando com a idade que ele tá, assim, e com a experiência de futebol e tudo. Tem razão, ele foi muito focado. A história dele é uma história de determinação. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina. E eu acho até que ele tá com dificuldade. Nas últimas entrevistas, ele deu uma entrevista agora para um canal em inglês, detonando todo mundo, falando mal de todo mundo. Eu acho que ele tá com dificuldade, inclusive, de se aposentar. Com certeza. Que agora ele começou a ir pro banco e tudo mais, e ele não tá encarando bem isso, e compreendo ele. É natural. Mas ele é uma máquina, ele é o maior atleta que eu já vi, junto com Kobe Bryant, que eu já vi, assim, inúmeros documentários do Kobe. Tem um documentário também da Netflix do Jordan, que na verdade não é só do Jordan, mas da equipe dele, da época do Chicago Bulls, que eles foram pentacampeões, eles ganharam 5 campeonatos seguidos. O Jordan era algo extraordinário, o cara treinava, ele ia ao extremo nos treinos, e ele fazia a equipe treinar e ele levava todo mundo ao extremo, assim, ele xingava os companheiros, ele levava todo mundo ao extremo, assim, também, algo fora do comum, né? E o Cristiano tem disso, né? Ele descansa, todo mundo fala, 1000 abdominais por dia, mas não sei o que, ele é uma máquina. Eu lembro uma vez do Roberto Carlos falando, não, se o Cristiano Ronaldo te chamar pra almoçar, não vai.
Não vai porque é latado. É franguinho, salada e água. Se não vale a pena, assim. Foi na casa dele pra almoçar, é péssimo, assim, é horrível. Assim, ele é uma máquina, é um cara também que tá cuidando do corpo e tudo. Mas, por exemplo, o futebol dele é diferente do futebol do Zé Roberto, que é um cara que joga um pouco mais recuado. O futebol dele é extremamente físico. É um cara que tá jogando na Europa no mais alto nível. Então, pode ser que ele não consiga, por exemplo, ir até 43 como o Zé Roberto foi. Sim. Porque o futebol que ele joga depende muito do corpo. Mais né? desgastante, né? É mais desgastante, explosão e tudo. E pode ser que ele, de fato, não consiga. Isso é de cada pessoa, por mais que ele se cuide ao extremo, né? Tem coisas que um atleta profissional não pode. Suplementações, alguns remédios que não pode usar, que são proibidos, né? Que se ele usar, ele vai ser pego no doping, né? Então tem que ser ao completo natural. Né? Então até isso pro atleta é um pouco mais difícil, né? Então assim, você olha pro Cristiano e vê aquele corpo escultural, aquilo é natural. É natural, não tem nada além de comida e treino. Esse é um diferencial gigante. Difícil. Não, e a Copa do Mundo, além de trazer essas questões aí do entretenimento, também vem muito investimento financeiro, né? As questões do marketing também na Copa do Mundo é uma questão que chama muita atenção, né? Por exemplo, a questão da utilização. Eu não posso usar FIFA em um produto que eu vou vender. Em hipótese alguma, isso a gente chama de marketing emboscada. Você não pode ligar nenhum produto à Copa do Mundo ou à FIFA, principalmente no período de Copa, né? A gente tem um grande exemplo, até fiz um vídeo tempos atrás no Instagram, na Copa de 94, né? A patrocinadora da Copa do Mundo era uma cerveja, que eu não me recordo qual agora, e a Brahma contratou vários jogadores da seleção brasileira de forma individual. Então, assim, a seleção brasileira e a Copa do Mundo tinham uma patrocinadora e a Brahma foi lá. E todas as comemorações, todas as fotos, os jogadores iam fazer umzinho, assim, ó. Iam fazer um. E tanto que, assim, a comemoração do título era aquele umzão. Você colocava a mão, assim, ó. Uhum. Eu te lembro, eu era moleque, eu tinha 5 anos. Tinha um umzão, você enfiava a mão, assim. Eu morava em séries, carreata, foguete e tal. Eu lembro de colocar a mão. Eu tenho essa vaga lembrança de enfiar a mão. De todo mundo fazia um da Brahma. E era uma marca que não estava ligada à Copa. E por que é proibido? Porque para você estar ligado à Copa do Mundo, por exemplo, é R$10 mil. A Brahma não pagou R$10 mil, a Brahma pagou R$100. Então, essa é a grande vedação, né? Por exemplo, eu advogo para vários produtores e a gente está realizando o Copa Experience, que vai ocorrer no Passeio das Águas e tudo. E aí, por exemplo, lá vai ter transmissão dos jogos e tem ingresso cobrado. Né? Tem autorização, não tem? A gente teve que entrar com solicitação na FIFA, dentro do publishing da FIFA, informar a quantidade de pessoas por jogos transmitidos e gerar um boleto, pagar em dólar, invoice direitinho. Tem gente que nem imagina isso, aí né? Pensa que é só ir lá transmitir a televisão, tá passando, transmite exatamente. Lá e pronto. A gente advoga no escritório para muitos shoppings e os shoppings fazem transmissão dos jogos, sempre coloca o telão. Aí tem que ter autorização da Globo, que detém a transmissão no Brasil, precisa, não precisa. Então tem todas essas questões que estão ligadas. É só futebol? Mas, por exemplo, no caso do Copa Experience, por exemplo, se não tem essa autorização, os ministros brincaram, mas e aí, quem da FIFA vai vir aqui? Eu falei, cara, é um sistema associativo, pode simplesmente vir alguém da Federação Goiana. Aqui. Pronto. E o preço é muito alto para pagar assim. Já pensa, já uma fez estrutura toda daquela. Você montou, já vendeu o ingresso. Não, tanto que quando eu falei o preço, eles, não, faz aí, vamos pagar e tá tudo certo. Todo mundo quer fazer o correto, né? Ninguém quer enganar ninguém. Tanto que a gente já fez, já entrei com o processo, tá autorizado, tá pago, tá tudo certo. A FIFA tá ciente do Copa Experience e de que vai estar lá. Então, assim, você não pode usar dessas questões. Tem vários processos que ocorreram no CONAR e na Justiça Comum também. Por exemplo, você não pode... aí já algo de marca também, né? Você não pode usar do uniforme da Seleção Brasileira, porque é algo registrado, a CBF não deixa. Você não pode pegar uma marca, ligar como se você patrocinasse a Copa do Mundo, se você de fato não patrocina. Você não pode dar a ideia de que você está ligado à Copa do Mundo se você de fato não está. Exatamente porque existe um preço que se paga para estar ligado a esse evento, que é o maior evento do esporte,
né? Uma hora é evento de transmissão e tudo. Então, tem esses grandes diferenciais, é o que eu falo. É entretenimento puro. Exatamente. E o advogado está aí para isso, né, gente? Se precisar, todos nós conseguimos fazer. Não é nada muito extraordinário. Mas, assim, é necessário que se detenha o conhecimento, né? Precisa saber como fazer, aonde está. E esse conhecimento está à disposição de todos também. Não é nada muito difícil, não. Mas é muito interessante, assim, igual, trazer você aqui para o pessoal de casa, até para a gente também entender a dimensão que é, assim, o futebol, a dimensão que é também o advogado, né, desportivo, que é tão importante, assim, nessa paixão nacional. Nacional não, eu digo mundial. Mundial. Não, eu tive uma experiência muito legal, assim, acho que vale a pena compartilhar. Por exemplo, eu fiz um serviço pro camisa 9 da seleção do Egito. Que legal. Mohamed Sherif. Exato. Ele tinha... O agente dele é agente de um outro cliente meu, um agente árabe. E aí ele me contratou para fazer a análise do contrato de patrocínio da Puma com ele. Aí, graças a Deus, em inglês o contrato, não era em árabe. Mas aí eu prestei serviço pro camisa 9. Ele falou assim, na seleção do Egito, é o Salah e ele. Tipo, o Salah, que é do Liverpool, é o grande. Infelizmente, eles ficaram de fora da Copa, saíram no último jogo, não se classificaram, mas, assim, seria um atleta que estaria na Copa, por exemplo. Né? Então, assim, algo total... Era inimaginável para mim quando eu comecei. Bom, o cara de Goiás advogando para um cara da seleção do Egito. Como chegar até lá, né? E assim, às vezes nem eu entendo. Mas como que foi? Assim, e aí é o que eu sempre brinco. Comece. Se você começar e estiver trabalhando e as coisas acontecendo, as coisas vão chegar. Né? Não é assim um mantra do simplesmente comece e tudo, que as coisas vão vir, porque não é. Difícil pra burro. Não é assim, corre atrás, não faz assim, sua parte pra ver nada, né? Mas assim, sem fazer nada também não vai acontecer. Esse é o ponto, né? Mas o ponto que você falou é muito sério, é começar. Às vezes a gente fica com medo e tudo, mas as coisas vão se encaixando no decorrer. Você vai estudando, vai demonstrando às pessoas, e o direito tem muito isso de indicação, né? Sim. Então, esses dias um cliente meu postou, é verdade. Tem gente que tá com medo de postar um stories. Como é que vai ter cliente? Então, assim, a gente não pode ter esse medo, sabe? Assim, acho que a gente tem que encarar a vida como ela é. Né? Eu tenho uma esposa, 3 filhos. Se eu tiver medo de trabalhar, eu não vou fazer nada. Vou fazer o quê da vida, né? Então, assim, eu nasci para isso. Mas acho que, assim, dentro de tudo que a gente se propõe, fazer um bom trabalho é o grande diferencial do profissional. E pegando essa deixa aí do começo, a gente tem um quadro aqui que chama Em Off, que a gente traz essa história aí do comecinho, de como... Da vida do nosso convidado, como foi o começo. Solta da aí vida. Pra gente. Eu não sabia. E a gente trouxe é uma surpresa que a gente deixa pro final, né? Muito bom. Aí a gente trouxe essa lembrança sua, porque é muito importante ver aonde a gente começou, né? E aí eu tenho certeza que foi um dia marcante, que começa a nossa jornada jurídica. Uma pessoa muito especial para você. Muito. Você começando aí uma nova fase, né? Com o diploma na mão. Novinho! E a carinha de neném. E, Beline, o que você falaria hoje para esse Beline que pegou esse diploma aí nesse dia? Diante de tudo que você já viveu. Bom, minha avó faleceu na Covid, né? Foi algo extraordinário. Então é sempre muito especial, porque o Francisco, meu filho mais novo, nasceu 24 de outubro de 2020. Né? Ele nasceu prematuro, 32 semanas, e direto para UTI, e ele ficou 24 dias, né? E ele nasceu num sábado, feriado em Goiânia. E aí, segunda-feira, começou um surto de Covid lá na casa da minha avó, em Séries. E aí, ela faleceu 1º de novembro. Então, foi muito rápido. Então, começou dia 26, 27, foi tudo muito rápido. Então,
Teve um dia que tava ela, sei lá, mais 4 irmãos da minha mãe na UTI e meu filho, né? Então, foram semanas extraordinárias. Eu e minha esposa, a gente tava, assim, na graça de Deus mesmo. Essa semana a gente tava conversando sobre isso, porque a gente tava com um casal de amigos que estava com um filho na UTI também. Agora, acabou de sair o Olavo, inclusive, graças a Deus, que ele nasceu com uma cardiopatia, mas acabou de sair, ele ficou 16 dias. Teve alta ontem, inclusive. E aí, eu não pude me despedir da minha avó, né? Então, assim, porque ela faleceu e que não teve enterro, que para nós é algo muito importante, o ato de despedida, né? A gente não teve isso e ocorreu um cortejo, só que eu também não participei, porque eu tava com o Francisco na UTI, né? Então, assim... Foi muito rápido essas Foi muito rápido. E ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu convivi com ela até... do que eu nasci até eu mudar para Goiânia. Todos os dias. E aí... E meu avô, que era o marido dela, faleceu 31 de dezembro de 2000. E aí ele morreu, a gente mudou. Então já foi uma ruptura. E ela era extraordinária, ligada aos meus filhos, a gente falava muito e tudo. E aí ela sempre teve em todos os momentos, no meu casamento, na formatura, e sempre com uma voz doce, com palavras bonitas. Então, assim, acho que vocês acertaram em cheio na foto. E aí, nessa foto... nesse dia, né, eu já tinha Maria Clara. Maria Clara estava com 8 meses. Exatamente 8 meses, porque isso aí é em março de 2013. Então, assim, é engraçado, porque eu até comentei outro dia, eu não tenho sonhos. À época eu tinha o sonho de atuar com o desportivo e tudo mais, mas eu só precisava trabalhar, porque eu já tinha uma filha, né? Então, assim, eu era um trator para trabalhar. Eu só ia atrás de cliente e tudo, assim, com muita ética, obviamente. Mas eu já estava, assim, muito focado com fazer acontecer a advocacia, né? E aí, ao longo do tempo, eu me vi advogado e não me vejo de outra forma, na verdade, né? Assim, ontem um cliente me perguntou, Bellini, por que você não agencia... cantor? Eu estava numa reunião na Universal, eu falei, porque eu não tenho como concorrer com os meus clientes. Como se eu fosse intermediário, atleta, a mesma coisa, eu não consigo. A minha paixão é fazer acontecer para os meus clientes, né? Então, assim, eu tenho amor em entregar um bom trabalho, né? Mas sendo advogado, né? Então, assim, é muito bonito ver esse sorrisão gostoso dela. E ver que aconteceu. Porque eu vejo que aconteceu, assim. Eu não tenho nada extraordinário na minha carreira, assim. Eu não tenho algo que marcou, né? Porque tem advogado que tem, assim, aquela grande ação, aquele grande ato e tudo. Eu não tenho, não sei se eu vou ter. Mas para mim, sair de onde eu saí e estar onde eu estou é um grande ato, né? Assim, então, é um conjunto de coisas, né? Então, vocês acertaram muito. Obrigado. Foi muito gostoso. Que bom. Foi um prazer te receber, Bellini. Eu, assim, sou muito admiradora do seu trabalho. Você me incentiva muito. Você é um pouco mais jovem que eu, mas você não sabe o quanto você me incentiva. Assim, a comissão foi um presente na minha vida, porque a gente vê profissionais que estão em destaque no mercado. Isso é um combustível a mais para a gente que está também nessa luta, também, né, caminhando, assim. E admiro muito o seu trabalho, admiro muito sua conduta. Eu acho que um grande diferencial que eu vejo em você é a sua conduta, como você se porta com as pessoas, como você se porta com seus clientes. Eu acho que isso é fenomenal e foi ótimo, né? E as portas do Papo Autoral estão sempre abertas aí para você. A gente tem que fazer uma roda aqui também de advogados do entretenimento para a gente mostrar muita coisa para as pessoas de casa, né, que tem essas dúvidas. Às vezes umas coisas que para a gente é clara, para eles assim fala, ai meu Deus, mas como que funciona? E a gente ficou muito feliz mesmo de bater esse papo sobre futebol. Viu? Isso, e muito mais sobre a vida, né? Porque o nosso objetivo aqui é compartilhar histórias, né? E com essas histórias a gente traz algumas questões jurídicas envolvidas nas relações
para que se uma pessoa que estiver nos assistindo se sentir motivada, se sentir tocada por o que a gente está batendo um papo aqui tão gostoso, o nosso objetivo já foi cumprido. Não, eu que agradeço vocês, foi muito bom. Assim, eu amo conversar, né? Então, faria mais 3, 4 episódios só hoje, com certeza. Realmente, de fato, o trabalho que é feito é algo que deixa para as pessoas, assim, não é um legado, né? Sim, mas o podcast ele vai sempre deixando conhecimento, né? Esse que é o importante, né? E a comissão, por exemplo, que você falou, Marcelo, é algo que eu vou tentar nunca deixar de fazer parte, porque foi a comissão, por exemplo, de direito esportivo que mudou minha vida, né? Assim, não existia uma comissão, por exemplo, de entretenimento quando eu comecei no entretenimento, né? Então, assim, e ali no desportivo, todo mundo, comigo pelo menos, foi sem reservas. Ninguém teve reservas comigo. Ninguém. Ninguém fechou uma portinha, ninguém deixou de passar uma informação, um conhecimento com medo de que eu passasse essa pessoa ou tomasse algum cliente, né? Então, assim, e aí eu tento fazer isso com todo mundo, né? Passar tudo sem reservas de fato. Porque espaço tem para todos e acho que a gente tem que fazer isso. Então, agradeço vocês mais uma vez e quando vocês quiserem eu tô de volta. Pode deixar, tem papo demais pra gente bater aqui ainda, né? Tem muita coisa pra falar. Vamos falar de digital, vamos falar de entretenimento e tem assunto demais, né? Verdade. E é isso, gente. Mais uma história linda sendo compartilhada aqui no nosso Papo Autoral. Fiquem ligadinhos, tem muito mais histórias por vir. E mais uma vez, obrigada, Beline. As portas estão aqui para vocês. E é isso. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.